Fala RH! Hi people! Começando mais uma aula aqui no De Cara com RH, né? Onde nós trazemos aí todas as semanas um conteúdo riquíssimo, profundo para você, profissional de RH, que está aí no operacional e quer sair, né, desse operacional e ir para o estratégico. Trazemos conteúdos para você, profissional de RH, que trabalha muito, mas está ganhando pouco, e que quer ser reconhecido, quer ser bem remunerado, quer conquistar salários acima de R$ 5.000. E quem sou eu? Sou Karen Vasconcelos. Se você ainda não me conhece, está começando, né? Está entrando aqui agora em nosso canal. Sou Karen Vasconcelos, sou mentora de carreira para profissionais de RH, sou consultora de RH. Atuo aí no RH há mais de 20 anos. Comecei ali como estagiária e cheguei a cargos estratégicos na área de gestão. E trabalho aí nos últimos anos colada em parceria com a organização, com a diretoria e a alta liderança. Trabalho aí em parceria com CEOs, com diretores e com gestores que são tomadores de decisões dentro da organização. E aqui dentro do De Cara com RH nós trazemos toda semana um conteúdo mais aprofundado, aulas, e toda semana é um tema diferente. Mas todos os dias, em todas as nossas redes sociais, nós trazemos pílulas de conhecimento. E hoje, o nosso tema é um tema, assim, meio que queridinho do meu coração, que é recrutamento e seleção. Mas eu vou falar sobre recrutamento e seleção de uma forma que pode incomodar você que está aí no RH. Eu vou falar aqui sobre uma verdade que está incomodando muitos RHs, mas que o RH precisa começar a se movimentar, que é o uso das IAs dentro do RH, principalmente para recrutamento e seleção, que é por onde elas iniciaram, né? Onde as organizações começaram o uso das IAs através do recrutamento e seleção. E em 2026 já tem um dado aí oficial que 75% dos processos seletivos no Brasil já estão sendo guiados pela inteligência artificial. Mas eu vou te contar aqui uma coisa, que a IA ela faz a triagem, faz o agendamento, faz testes iniciais, mas a decisão final ainda é nossa como RH, ainda é da liderança. E é exatamente aqui, nesse ponto, que mora o perigo. Porque o processo, se ele não tiver, o processo seletivo, ele não tiver método, a IA pode, não ser utilizada da forma mais assertiva. E a IA, ela não eliminou por achismo. E a gente vai falar justamente sobre esse ponto. Onde é que mudou no mercado de trabalho hoje em dia a questão do processo seletivo? Porque a IA ela não trabalha com achismo. Então, ela acelerou algumas questões. Então, nos próximos minutos eu vou mostrar para você, profissional de RH, como parar de contratar na intuição, no feeling, e começar a contratar através de método. Preparado? Vamos começar? Então, antes de começar aí, de se aprofundar no nosso tema, já curte a nossa aula, já dá o joinha aí. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Ative as notificações para que você continue aí recebendo as notificações de que o nosso conteúdo está no ar. Então, o que mudou em todo esse processo de recrutamento e seleção nos últimos anos? E o que a gente tem observado em 2026? Então, muita coisa tem mudado. A IA já vem sendo utilizada nos processos seletivos já há algum tempo, não é de agora, desde 2018, que a gente já começa a falar sobre a IA
nos processos seletivos, com a entrada da GUP, com a entrada da Solids e até o próprio LinkedIn. Desde 2019, a gente já falava ali nas redes sociais que o LinkedIn era uma plataforma que usava inteligência artificial. E de 2020, vamos dizer assim, que 2023 para cá, todo esse boom das IAs. Então, isso está fazendo muitas revoluções dentro das organizações e, claro, que não ficaria de fora uma revolução dentro do RH. Então, a gente precisa começar a parar de contratar por intuição e usar método nos nossos processos seletivos, processos bem estruturados. Então, o mercado mudou e o processo seletivo acompanhou. Mas a minha pergunta agora é para você, profissional de RH. O seu processo seletivo acompanhou? Ele tem acompanhado? Então, antes de abrir qualquer vaga em 2026, a gente precisa entender esse cenário. Por que o mercado atual não perdoa o achismo? E o que tem levado a dar, né, 4 dados aí principais dentro do recrutamento e seleção? E eu vou trazer esses dados e lhe explicar o porquê. Primeiramente, o mercado anda aquecido, sim. A IA já faz a triagem. Existem 5 gerações no mesmo mercado, trabalhando, em breve 6. E novas competências estão sendo exigidas do profissional. E aí, quando a gente fala desse mercado aquecido, a gente tem um dado de que o Brasil está vivendo o menor índice de desemprego da história. 5,2%. Não vamos entrar agora em questões políticas, mas é um dado que a gente precisa, sim, estar olhando. E o que isso indica, né, na prática? O que isso, que termômetro isso traz para a gente? Que candidatos mais escassos e mais seletivos. Como assim? Se a gente está vendo que tem tanta gente buscando oportunidades, se candidatando a vagas, mas as vagas estão cada vez mais criteriosas. A gente que está dentro do RH sabe disso. Porém, em contrapartida, a gente também encontra profissionais que estão seletivos. Eles estão selecionando onde eles querem trabalhar. Os melhores profissionais, os profissionais que estão ali qualificados, os profissionais que estão se atualizando no mercado de trabalho, a gente tem visto, tem percebido que são profissionais que escolhem onde eles querem trabalhar. Eles analisam a empresa antes, identificam, né, pesquisam para saber se a cultura da empresa, se o fit cultural, né, entre eles e a empresa dá match. Então, hoje, a gente vive num mercado aquecido no qual não é só a organização, a empresa que escolhe, que seleciona o candidato. A gente está passando por um momento em que os candidatos, os profissionais também estão escolhendo onde trabalhar. Isso faz com que o mercado tenha um número de profissionais qualificados escasso, porque a maioria, ou vou dizer assim, praticamente todos estão trabalhando. Todos os profissionais que estão aí se atualizando, se mantendo ativos, a gente está percebendo que eles estão em movimento. Então, a gente não pode mais se dar ao luxo de errar 3, 4 vezes no processo seletivo. A gente precisa contratar de forma mais assertiva e já na primeira tentativa. Então, a IA, né, ela faz essa triagem. Então, a triagem dos currículos, hoje, a gente já vem utilizando há um determinado tempo o uso das IAs, até porque em algumas vagas é humanamente impossível a gente olhar a quantidade de currículos. A cada vaga, em média, aí eu vou falar um dado que eu tenho percebido quando eu abro vaga. São 100 currículos para cada vaga, no mínimo.
Já teve processo seletivo que abrimos uma vaga e vieram 700 currículos. E é humanamente impossível a gente conseguir olhar currículo por currículo e de forma detalhada. E é algo que a gente já vem falando há muitos anos dentro da área de RH. Então, a IA, ela facilita o início desse processo, toda essa triagem. Ela já identifica, através de palavra-chave, qual é o candidato que tem match com os pré-requisitos técnicos e comportamentais que a gente está buscando. Então, ela analisa ali o currículo, analisa o preenchimento, né, dos dados que o candidato fez ali na plataforma e, através do cruzamento de informações, ela identifica quem passa e quem não passa para a próxima fase. E aí a gente também tem colocado testes e outras coisas dentro da IA para que ela já vá fazendo essa triagem e chegue o mínimo de currículo possível e o mais assertivo possível. Então, ela não lê o olhar do candidato, ela não percebe aquilo ali que não foi dito. E ela vai por uma questão mais técnica nessa triagem, porque o olhar voltado ali para a cultura, esse aí vai ser um trabalho nosso, porque ela não conhece a nossa cultura. A IA não conhece o que a gente não está escrevendo ali dentro dela e deixando claro sobre o perfil do profissional. Então, ela vai fazer uma triagem baseada, né, na parte mais operacional. E toda essa parte que é voltada mais para a cultura é um trabalho nosso. É um olhar nosso como profissional. E não vai ser feeling, não vai ser intuição. Vai exigir método. Outro desafio que a gente está vivendo nos processos seletivos são as 5 gerações aí no mercado de trabalho. Temos de Baby Boomer a geração Z e agora a gente está com a Alpha chegando. Já temos aí a geração X, os millennials, todos atuando no mesmo contexto organizacional, mas cada um com sonhos, desejos, ansiedades, necessidades diferentes, perspectivas diferentes e um olhar e uma relação com o trabalho diferente. E exigindo da gente um olhar muito mais direcionado e olhar para dentro da nossa cultura como organização. Dentro desses profissionais de diversas gerações, quais são os profissionais que têm match com a nossa empresa, com a nossa cultura, para que a gente não fique contratando aí por intuição nossa. Por isso que ter de forma clara dentro do RH e o RH ter esse entendimento sobre a visão, a missão, valores, propósito da organização é tão necessário. É obrigatório o RH ter a clareza sobre esses pontos e conhecer a sua cultura organizacional. Porque a partir desse momento, você começa como RH a entender qual é o perfil que vai conseguir avançar ali dentro da organização. Crescer, profissionalmente, entregar resultados, que vai fazer carreira dentro da organização, que vai dar match com o fit cultural. Então, é um cenário que a gente está vivendo bem desafiador. Não é como antigamente, E a gente fica falando aí, estou falando tanto hoje sobre feeling, porque a gente tem uma leve tendência como ser humano a contratar quem parece com a gente. Isso é fato. E líder é craque para isso. Se o líder pudesse construir a área dele só de cópias dele,
ele adoraria. Só que quando a gente fala de diversidade cognitiva, de diversidade dentro da organização, né, de forma geral, é justamente ter pessoas certas no lugar certo, porque cada um tem o seu perfil comportamental e todos esses perfis são necessários dentro da organização. Então, a gente precisa, sim, né, romper esse lado nosso de querer estar contratando pessoas ali muito parecidas com a gente. Por isso que as competências técnicas, comportamentais de cada função tem que estar muito clara. E aí vem competências novas. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 39% das competências exigidas serão completamente diferentes até 2030. E a gente já está enxergando essa realidade. Com a chegada, né, de forma assim tão abrupta e imersiva, eu vou dizer assim, uma chegada tão intensa da IA. A IA tem evoluído de uma forma que a gente não está conseguindo acompanhar. Porque nós funcionamos de forma analógica. E a IA ela é digital. Imagine, né? Vários desenvolvedores falam. Imagine você tendo um profissional, alguém dentro da sua empresa, que trabalha 24 horas por dia, que não dorme, que não come, que não para, que não fica doente. É a IA. E com isso elas vão evoluindo de uma forma e a gente não está conseguindo acompanhar. Porque tudo que ela não precisa, a gente precisa. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa descansar, a gente precisa folgar. E nós funcionamos, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele funciona de uma forma mais analógica. Então, essas skills que estão sendo solicitadas, né, e que vão estar sendo mudadas até 2030, está exigindo muito da gente como profissional a atualização. Por quê? Porque a IA está aí, mas existe um humano por trás da IA que dá o comando. E dentro do RH somos nós. E se a gente não tiver domínio sobre a nossa área, conhecimento sobre a nossa organização, sobre a cultura, como é que a gente vai criar os prompts para a IA realizar? Me conte aí. Então, nunca foi tão urgente ter processos seletivos estruturados. E é isso que a gente vai conversar de forma muito mais aprofundada, né? Hoje. Dentro do que dá para a gente trazer aí na nossa aula semanal, porque é um conteúdo bem intenso, que eu vou dizer para você que geraria aí várias aulas, né? Um curso só sobre esse tema. Então, quando a gente vai falando sobre o feeling, né? Por que o feeling ainda domina? E o quanto é que ele custa? E o que ele custa? A gente olha que... Eu já falei, inclusive, isso em outras aulas, né? Vocês podem procurar aí dentro do nosso canal, que o custo financeiro de uma contratação errada. Quando a gente fala ali dos indicadores, fala de números, a gente está sempre batendo sobre isso. Então, a gente tem que analisar, né? O quanto é que esse feeling pode custar? Essa intuição. O querer contratar cópias e clones nossos. E aí eu quero que você me responda com sinceridade. Você já contratou alguém porque parecia uma pessoa legal na entrevista? Você já passou por isso? Me responde aí com sinceridade. Você já contratou alguém que, poxa, eu gostei muito dessa pessoa, é legal, eu gostei dela, eu gostei dele. Porque a gente se identificou de alguma forma com essa pessoa. Ou a gente enxergou um pouco da gente nessa pessoa. Ou o líder enxergou um pouco da gente
nesse profissional. E não precisa se desesperar, não, com sua resposta, que eu sei que você disse sim. E tenha calma, porque você não está sozinho nem sozinha nessa. Acredito que todo mundo do RH já passou por isso, ou tem passado por isso, e você não está sozinho. Então, o que que o achismo, né, esse feeling realmente é? Eu vou te mostrar como é que o feeling se disfarça dentro do processo. Então, o primeiro disfarce dele dentro do processo é a simpatia disfarçada de fit cultural. A gente tem que ter muito cuidado de entender se a pessoa realmente tem fit com a organização ou é uma simpatia, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que a gente gostou de ficar perto. O segundo ponto, né? O ponto 2 aí do disfarce. Currículo bonito com sinônimo de competência. Papel aceita tudo. RH. Não cai nessa laranjada. Porque se você for analisar só o que está no papel, ou se você for analisar só o que está ali na plataforma que chega para você, pode ser uma grande laranjada. Primeiro, porque papel aceita tudo. E aí, hoje em dia, a gente tem os profissionais que vão no chat GPT e fazem um currículo. Segundo, na plataforma, existem pessoas que pedem para outra pessoa fazer os testes, responder ali na plataforma, responder o teste comportamental. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado na hora do tete a tete, do olho no olho. A entrevista por competências, entrevista situacional, para ter a certeza e o máximo de certeza possível, que a gente nunca vai estar 100% certo, mas se respaldar da melhor forma possível. Né? Então, vem o ponto 3 do disfarce do feeling, que é aquela frase clássica que a gente fala, poxa, me pareceu comprometido, mas sem nenhuma evidência concreta. Como é que a gente sabe que, de fato, a pessoa é comprometida? Que é uma pessoa que chega junto. E aí vem um outro ponto importante, que vem pós-processo seletivo, são os 3 primeiros meses, o período de experiência. Período de experiência já fala, experiência. Para eu entender se esse profissional, de fato, está dentro daquelas expectativas que nós criamos ali dentro do processo seletivo. Por isso que o processo de onboard é tão importante, esse acompanhamento próximo do profissional. E vem o quarto aí, disfarce, que é o viés da afinidade. Ele me lembrou, eu mesmo quando eu comecei. Poxa, parece comigo quando eu comecei na carreira. Rapaz, eu me identifiquei com essa pessoa, me lembrou muito uma época que eu vivi em tal lugar, uma época em que eu trabalhei em tal lugar. E eu aposto que você se reconheceu aí em um desses 4 disfarces. E aí eu vou te dizer onde é que fica o custo real disso. Que uma contramão errada pode custar, em média, né, uma contratação errada, indo de contramão a tudo que você que a gente está trazendo, pode custar aí, em média de 50% até 200% do salário. Por quê? E eu estou falando anual, tá? Mas por quê? Porque lembra quando eu falei aqui, em um dos nossos conteúdos, o quanto custa uma contratação?
que essa contratação pode custar até R$ 3.000, a depender da empresa, pode custar menos ou pode custar mais, mas uma média hoje mínima é R$ 1.000 uma contratação. E aí, quando você faz essa contratação errada, além da contratação inicial, eu tenho toda a parte de treinamento, toda a parte de retreinar alguém, de contratar uma outra pessoa, do desligamento, do custo de desligamento, ou um custo de mudança de função, de atividade, que não seja proveniente de desenvolvimento. Então, pensa aí comigo, você contrata alguém por R$ 8.000, tá? O salário mensal. E aí, se der errado, o prejuízo passa a ser R$ 190.000. Entre rescisão, retrabalho, impacto no time e uma nova seleção. Então, quando a gente faz uma contratação errada, que vai na contramão de que tudo que a gente está trazendo, que precisa ter método, processo, a gente pode ir para um turnover elevado, o RH perde credibilidade, o processo seletivo fica repetitivo, porque todo mês a gente tem que estar contratando e desligando, e aí desgastando todo mundo. E vem aquela frase que o RH odeia. O RH não sabe contratar. O RH só traz gente ruim. E o que eu quero deixar aqui hoje de forma muito clara para você, profissional de RH, é que viés inconsciente não é falta de caráter, é falta de estrutura. E estrutura é exatamente o que você vai começar a enxergar hoje até o final da nossa aula. Então, vamos lá, né? Seguindo aí, mais adiante. Quando a gente fala de seleção por competência mais skill, né? Hearing, é uma dupla aí que elimina os achismos. E eu vou trazer para você justamente a diferença de cada processo, de cada, né, skill-based hearing, que é uma tendência agora para o ano de 2026. Então, existem dois modelos, né, que junto aí vão eliminar o achismo. Vocês já viram, né, lá no LinkedIn, quando headhunters, RHs, gestores estão contratando aquele selinho do Hearing. E eu quero que você agora entenda a diferença antes de montar o método, tá? Então, eu vou te mostrar aqui a contratação por feeling versus a contratação por método por competências. No feeling, você escuta, parecer esforçado. No método, a gente vai escutar, né? A gente vai registrar que demonstrou comportamento X em uma situação Y. Sendo mais clara, o profissional fala que ele é resiliente. É uma frase clássica. Eu sou muito resiliente. Quando a gente pergunta, né? Me fala aí um ponto forte. Aí, pelo feeling, a gente vai, poxa, realmente ele trouxe isso com tanta ênfase. Mas através do método, a gente vai perguntar o contexto em diversas situações. Mas a gente vai perguntar só diretamente, me conta aí uma situação na qual, então, você foi bem resiliente. E aí ele pode estar trazendo uma situação de vida ou profissional. E aí você vai trazendo outras perguntas por competências situacionais, pegando o gancho da resposta dele. Para você ter a certeza que, de fato, ele é um profissional resiliente. Que o que ele está dizendo que é, realmente é. Então, no feeling, a gente se impressiona muito com currículo grande. Mas no método, a gente vai avaliar
quais foram os entregáveis que esse profissional trouxe dentro desse currículo grande. Quais foram as grandes conquistas? Não só dele, pessoal, profissional como indivíduo, mas as conquistas que ele teve junto com a equipe, eu trouxe para a organização. De crescimento, de resultado financeiro, de economia. O pessoal do administrativo costuma muito trazer esses resultados de redução de custo, de implantação de algum processo que reduziu algum custo. A turma do financeiro também. O pessoal de produção, alguma metodologia dentro da produção que trouxe uma redução de tempo e gerou, claro, um lucro pela redução do tempo, porque aumentou a produtividade. E são essas perguntas que a gente precisa começar a trazer através do método competências. No feeling, a gente pode também estar trazendo aí, me identifiquei com ele ou com ela. Mas, utilizando o método, você vai medir, né, o score em critérios pré-definidos. Você vai ter ali uma tabela de pontuação para analisar o score que esse profissional atingiu durante o processo seletivo e ter uma nota de corte, que geralmente as empresas usam 70%. Algumas que têm uma preocupação maior em trazer profissionais qualificados para dentro da organização, coloca como uma nota de corte acima de 75% ou 80%. Então, tem que tirar nota 8 ou 7,5 para conseguir entrar dentro da organização. E nesse score, não é só competência técnica, tá? Entra competência comportamental também. E muitas empresas estão colocando, inclusive, a régua de corte do comportamental maior do que o técnico, para alguns cargos. Quando a gente vai falando de feeling no processo seletivo, a decisão é de uma pessoa. No método, existe uma calibração entre avaliadores. A gente tem uma banca de profissionais que participam do processo. Nunca é só o RH, ou nunca é só o líder. Existe uma banca, onde toda essa banca avalia, dá nota, e aí calibra a nota de todos e vê se essa pessoa alcançou o score. E essa banca discute, conversa sobre os candidatos. É uma decisão compartilhada, é uma responsabilidade compartilhada, em conjunto. E no feeling também, o processo muitas vezes ele é subjetivo, enviesado. No método, não. Ele é baseado de forma ali objetiva e rastreável. Ele é documentado. As etapas do processo são documentadas. E quando a gente fala do Skill-Based Hiring, que é essa tendência aí para 2026, ela é justamente uma contratação centrada nas habilidades reais. Não é em diplomas, não é em nome de empresas antigas, né, que o profissional passou. E aí eu sei que você deve estar assim pensando, mas Karen, isso não vai deixar o processo frio, robótico? Não. Isso não torna o processo frio. Ele torna o processo justo. Tanto para a empresa e principalmente para a equipe e para o candidato. O processo fica claro. E o candidato, ele sabe que se ele não passou, ou se ele foi aprovado, teve um porquê ali bem claro, durante todo o processo. Tá? Então, aí o método de 5 etapas aí, do briefing de uma contratação assertiva. Tá? Então, vamos aí para a primeira etapa, que é o briefing estratégico com o gestor.
A etapa 2, o mapeamento de 3 a 5 competências-chave que a gente precisa ter ali, inclusive na engenharia de cargo do profissional não, do cargo. Na etapa 3, entrevista estruturada com o método STAR, que é situação, tarefa, ação, resultado. A etapa 4, que é um scorecard, né? Um scoring padronizado, onde a gente vai ter diversos critérios a serem analisados. Cada um da banca vai fazer a sua análise separadamente, individual, e depois a banca se junta para discutir sobre as notas que foram dadas. E vem uma etapa 5, que é a calibração. E nessa calibração vem a decisão final de qual ou quais os candidatos foram os candidatos aprovados ali. Certo? Então, é um método que já é utilizado pelo RH há bastante tempo. Eu conheço esse método desde 2019 e percebo que ele vem avançando, vem evoluindo. E vou dizer que, de fato, os processos seletivos eles ficam muito mais assertivos. A gente percebe que os candidatos que passam por esse processo acabam sendo profissionais que ficam por muito mais tempo dentro da organização. Então, agora a gente chega no momento principal, na cereja do bolo dessa aula de hoje, que vai tirar aí todo o seu achismo dentro dos processos seletivos e entender como é que isso funciona. Então, se não pegou papel e caneta ainda, pega papel e caneta, aproveita aí agora. Vou aproveitar para beber uma água enquanto você pega seu papel e caneta. Se já está com papel e caneta, mas ainda não curtiu, né? Não deu joinha na nossa aula, dá agora, ó, joinha. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve. E se ainda não ativou as notificações, ativa aí agora enquanto eu bebo minha água. Prontos para a gente seguir? Vamos lá. Então, na etapa 1, no briefing estratégico com o gestor. A gente tem como RH a missão de fazer as engenharias de cargo, mas precisa sentar com o gestor para revisar. Porque é o gestor que vive no dia a dia ali, então ele entende tecnicamente o que esse profissional precisa entregar e a nível comportamental também o que esse profissional precisa ter. Então, antes de você abrir a vaga, você faz um briefing com o gestor, de entender com ele o que ele de fato precisa nessa contratação. Então, vem 3 perguntas aí essenciais. Qual é o maior desafio dessa pessoa nos primeiros 90 dias? Quais vão ser os principais entregáveis que esse profissional vai precisar trazer nesses 90 dias? E essa pergunta vai estar lá associada ao alinhamento de expectativa. E é o que nós, como RH, junto com a liderança, vamos acompanhar no processo de onboard. 2, que comportamento o time não tolera? Mas principalmente você, como líder. Qual é o comportamento que, para você não tolera? É uma quebra dentro de um valor inegociável seu. Vamos ao 3. Né? A terceira pergunta que você tem que fazer ao gestor. Essa vaga exige mais autonomia ou mais execução? O que é que esse profissional precisa fazer? E aí entenda que, sem o briefing, você vai recrutar para uma vaga que imaginou, não para uma vaga que, de fato, existe. Tá?
E aí vamos para a próxima etapa, que é o mapeamento de 3 a 5 competências-chave, que elas já devem, inclusive, estar dentro da engenharia de cargo. E aqui vai uma regra do menos é mais, e não é a banda de pagode, tá? Só para descontrair. Scorecard com 15 competências, 20 competências, pode ser um sinônimo de decisão por feeling disfarçado de método, tá? Então, escolha aí 3 a 5 competências extremamente inegociáveis, vamos botar assim, que você precisa alinhar ali com o gestor. Porque aí, quando a gente bota competências demais, o cérebro da gente ali inconscientemente vai escolher entre 2 a 3. Então, escolha aí entre 3 e 5 competências chaves e ponto. E atenção, tá? Inclua nas competências, a depender dos cargos, competências hoje digitais e de IA. Como um critério, inclusive, obrigatório, porque, gente, o mundo agora é digital. E a gente tem que parar de romantizar isso, tá? Então, a gente precisa colocar já nas engenharias de cargo o conhecimento em tecnologia, as competências digitais. Lembra que teve um período aí em que, para as contratações, a gente perguntava, sabe o pacote Office? Conhecimento do pacote Office. Nível básico, médio ou intermediário. Agora, gente, o pacote Office é obrigatório. E isso as empresas que ainda usam o pacote Office. Porque as empresas agora já estão usando os pacotes, né? As ferramentas digitais. E aí, segundo pesquisas recentes, 66% dos líderes estão afirmando que não contratariam candidatos sem o conhecimento básico de inteligência artificial. Sem o conhecimento básico de usar o chat GPT para fazer, né, botar um prompt ali e ter uma resposta. E a minha pergunta é, você, RH, está olhando para isso? E você, RH, está se desenvolvendo para isso? Mas isso é um papo para a gente ter em outra aula, tá? Em outro encontro nosso por aqui. Então, entrevista estruturada pelo método STAR é a próxima etapa. Então, perguntas hipotéticas tipo, o que você faria se mede a intenção? Mas o STAR mede realidade. Então, a sigla STAR significa situação, tarefa, ação e resultado. Então, ao invés de você perguntar, você trabalha bem sob pressão? Que é o que geralmente o RH operacional pergunta, você vai perguntar o seguinte: me conta aí uma situação real em que você precisou lidar com pressão e com uma alta pressão, uma alta cobrança. Qual era a tarefa? E o que foi que você fez? Qual foi a atitude que você tomou? Qual foi a ação que você realizou? E qual foi o resultado no final? Mas eu quero um resultado concreto. Tá. Aí a pessoa vai trazendo, e você pode perguntar assim, tá, mas você lembra aí os números desse resultado? Ou você lembra qual foi o resultado que você conquistou? Que a área conquistou? Então, você consegue entender a diferença, RH, de quando a gente utiliza uma pergunta comportamental, situacional, onde a gente sai ali da opinião e entra para a evidência, porque é isso que a gente vai buscar no processo de entrevista, né? E isso não é o que a IA faz, isso aí já é o trabalho nosso. Entendeu por que a gente sai da operação e vai para o estratégico?
porque é no estratégico que está isso. E a gente vai linkando isso com vivências reais de dentro da organização. Por exemplo, você pode trazer uma situação que acontece dentro da organização e perguntar ao profissional como é que ele lidaria com isso. Se ele estivesse passando por tal situação, o que é que ele faria? Também é algo. E perguntar se ele já passou por isso. Ou você pegar uma situação que acontece dentro da sua empresa, como essa, de pressão, e perguntar para ele como é que ele lida com a alta pressão, com a cobrança. Então, vamos para a etapa 4, que é o scorecard padronizado. Se cada entrevistador da sua empresa usa critério diferente, você não vai ter o mesmo processo seletivo. Você vai ter opiniões. Se cada profissional do RH que faz recrutamento e seleção faz o recrutamento da cabeça deles, do jeito deles, você não vai ter um padrão, um processo de recrutamento e seleção. E o scorecard padronizado, ele garante que todo mundo avalia o processo da mesma forma, pelos mesmos pesos, mesmo parâmetro. Então, isso elimina aí 2 vieses que podem destruir o processo seletivo, que é o viés da afinidade e o viés da recência, que é aquela coisa assim, algo que lembrei de um último candidato e que me trouxe uma lembrança aí ruim, então vou eliminar esse. E o da afinidade é, poxa, achei parecido com alguém que eu gosto, algum familiar ou algum colega de trabalho, ou algum profissional da empresa. Aí vem aquela coisa, poxa, isso me lembrou muito fulano. E olha, a gente tem que estar sempre revisando isso, porque vira e mexe, como RH a gente cai nisso, tá? Principalmente se a gente vai para um processo seletivo sem se organizar. Acontece, tá? E aí a quinta etapa, que é a decisão por calibração. E aí é o momento decisivo, onde a gente se reúne como a banca ali de profissionais que estão avaliando os candidatos e vai decidir quem são os candidatos ou o candidato aprovado. Então, é aí que o método vence o achismo. E nessa calibração, a gente consegue fazer o comparativo de scores e não impressões. Então, a intuição pode entrar aí como um critério de desempate, mas nunca como um critério único, tá? E tem uma fala que eu aprendi quando eu entrei no RH de uma líder que eu tive, uma gerente, e ela dizia, na dúvida, não contrate. E eu repito isso o tempo todo e passo isso para todos os meus mentorados. Todo mundo que está no RH, que trabalha comigo, ou mentorado meu, ou líder que eu estou ali assessorando, estou trabalhando em parceria, eu falo, na dúvida, não contrate. E eu vou dizer, gente, isso é uma fala tão assertiva. Todos os profissionais que eu contratei, na dúvida, deu BO. Deu laranjada, como a gente fala, aqui na Bahia. E não foi laranjada boa, não, foi laranjada azeda. Foi barril dobrado. Então, a intuição treinada, ela é bem-vinda. E ela vai acontecer, mas ela não pode ser o critério principal, tá? E a gente fala de intuição treinada, na verdade é quando a gente vai vivendo tantas situações dentro do RH, tantas vivências, que a gente já começa a perceber que o problema está ali. Mas ele não pode ser uma intuição solta, porque a intuição solta pode ser muito perigoso. Você pode não só contratar errado, como também deixar de contratar um bom profissional, tá? Por uma questão de viés. Então, tenha cuidado, tá bom? E na dúvida, não contrate. São 2 falas, na dúvida não contrate e não contrate ninguém que você não possa demitir depois. E eu digo isso sempre para a liderança. Quando vem com indicação, eu pergunto, e essa pessoa depois você pode demitir?
Como é que vai ficar a relação se você demitir essa pessoa? Fica a dica. Então, a IA no processo seletivo, ela é uma aliada nossa e não uma substituta. Hoje você está saindo daqui com essa clareza. Que a inteligência artificial, ela está vindo para nos ajudar e tem nos ajudado muito. Hoje eu uso a IA no meu dia a dia. Eu estou usando mais ou menos no meu dia a dia umas 5 IAs, porque eu tenho IAs para diferentes atribuições. E cada hora elas vão evoluindo, vai surgindo uma nova IA, eu vou testando. Mas hoje eu estou usando mais ou menos 5 no meu dia a dia. Existem ali 2 principais, mas a gente vai tendo que estudar diariamente sobre IA, tá? Então, o que a gente analisa é que agora todo mundo, para se manter no mercado, precisa entender um pouco mais de inteligência artificial e, claro que isso também está no RH, tá? E o diferencial em 2026 é saber exatamente onde a IA ajuda e onde a gente ainda precisa utilizar o nosso método humano, como RH. Perceberam que até aqui, quando a gente falou de todo o processo, existiu a parte da IA e a nossa parte? E por isso que o recrutamento e seleção ele não é mais o mesmo e não vai ser mais o mesmo, porque hoje a gente tem a IA como parceira, mas a gente, quando passa a entregar o operacional para a IA, a gente tem muito mais tempo para se preparar, se organizar para outras metodologias dentro do processo seletivo, para fazer com que ele seja cada vez mais assertivo. Então, o que é que a IA faz muito bem? Triagem de currículo, agendamento automático, testes iniciais, análise de volume em escala, resposta automatizada de WhatsApp, candidatos que não foram aprovados ali na parte inicial receber uma devolutiva, então aquelas respostas automatizadas agradecendo ao candidato pelo interesse em participar da vaga, mas que ele não foi aprovado. Então, hoje a IA faz isso muito bem. Tem uns bots aí, inclusive, que ajudam bastante. Mas o que a IA não faz? E nem deve fazer? Avaliar o fit cultural real, perceber inconsistência no discurso, tomar decisões éticas finais, identificar se os valores daquele profissional comungam com os valores inegociáveis da sua organização. Então, isso é uma função nossa, humana, e que vai continuar sendo nossa. O olho no olho. O observar se o que está escrito ali no currículo de fato é verdade. E caráter, inclusive, é uma coisa que é bem complicada da gente identificar. Mas, às vezes, a gente já pega algumas coisas ali no ar, dentro de um processo seletivo. Então, o perigo real, tá? Dentro de todo esse contexto que eu estou trazendo. A IA com critérios errados, ela pode escalar o achismo, tá? Então, se você não definir as competências certas, a IA vai fazer uma triagem pela relevância errada. E eu lembro de um período aí que teve uma polêmica com uma dessas plataformas de recrutamento e seleção, bem famosa, dizendo que a plataforma era preconceituosa, que a plataforma era racista, que a plataforma era xenofóbica. Gente, quem alimenta a IA somos nós humanos. Então, se você alimentar a sua IA errada, ela vai fazer o trabalho errado.
Então, você às vezes está achando que está contratando por método, quando na verdade você só pegou os seus vieses e automatizou e colocou ali. Entendeu? E é esse cuidado que a gente tem que ter. Se você começar a padronizar por um viés seu, a IA, ela só vai contratar dentro daquele viés. Por isso que a gente não pode ter ali só uma pessoa, inclusive, alimentando a IA. E nós, como RH, precisamos ter a ética de estar ali desenvolvendo essa IA. Então, o que eu quero que você entenda é que use a IA para ganhar tempo nas etapas operacionais. E use o método para garantir a qualidade nessas etapas de forma decisiva. E eu vou trazer aqui um dado importante de uma pesquisa, que 52% dos líderes de RH planejam integrar agentes de IA autônomos às operações em 2026. Então, apenas aí, mais ou menos assim, 31% dos recrutadores deixam a IA tomar a decisão final de contratação. E segundo, vou pegar aqui uma pesca, que segundo a Korn Ferris, resume isso em uma frase. E eu gostei demais dessa frase. Que diz o seguinte, que o discernimento humano permanece essencial para garantir decisões éticas, inclusivas e sustentáveis. Então, pegou a visão? Como é que está a cabeça aí? Fervendo com tudo que a gente está trazendo? E esse dado aí estou trazendo para que você depois queira pesquisar, né? Que a Korn Ferry está trazendo sobre esse percentual dos líderes que estão querendo automatizar através de agentes autônomos de IA suas operações. Então, chegando aí, né, quase ao final do nosso encontro dessa semana, se você não mede, não sabe se está contratando bem ou se com sorte. E olha aí, 71% dos recrutadores de alta performance analisam métricas pelo menos a cada 2 semanas. E os demais ainda operam no achismo. Mas agora com planilha. Então, é um dado aí da Employee Recruiter National Report. E aí, chegando aqui a esses últimos minutos, né, do segundo tempo do nosso encontro de hoje, eu espero que você tenha entendido e eu vou fazer uma pergunta para você refletir. O que separa o RH operacional do RH estratégico no recrutamento e seleção? Você tem medido o seu processo seletivo? Se a resposta for não, ou mais ou menos, cola aqui comigo que você passa de ano. Estou trazendo 4 métricas aqui que todo profissional de RH precisa acompanhar. Primeiro, é o time to fill, que são quantos dias você leva para fechar uma vaga. E a meta é até 30 dias, que é a média geral do mercado, tá? A métrica 2 é turnover dos contratados, que é o percentual das pessoas que saem até um ano. Então, a meta tem que ser abaixo de 15%. Se você
tem contratado e mais de 15% desses contratados não estão ficando humano, tem coisa errada. E é no processo seletivo, tá? Indicador 3, que é a satisfação do gestor, que é a pesquisa NPS de contratação. Pergunta ao gestor, logo depois dos 90 dias, de 0 a 10, né, quanto essa contratação atendeu a expectativa. E a média tem que ser 8, tá? Nada de 6. Você tem que levar a nota 8 em diante, RH. 8, 9 ou 10. E precisa também conscientizar esses gestores. Porque tem gestor que adora passar do período de experiência para depois dizer, ai, não vou ficar com fulano, não. Fulano não está dando certo. Por isso que o onboard é tão importante e acompanhar de perto essas contratações. Porque também não adianta a gente contratar, entregar na mão do gestor e largar lá. Vai dar BO, vai virar laranjada. Ponto 4, taxa de aprovação na experiência. Qual o percentual que você tem de pessoas que passam no período de experiência? Tem que ser acima de 85%. Que é justamente a outra meta dos 15% para baixo. Então, acompanhe aí todo mês esses indicadores do seu recrutamento e seleção. Porque aí é que vem a virada da perspectiva da gente, né? Que vem todo o ponto de virada do RH. A gente entender que a métrica ela não vai ser burocracia, e sim prova do que a gente está fazendo. Prova de que o método, o processo que a gente construiu, que a gente está realizando, está funcionando. Então, é um argumento que você, como RH, precisa ter para conquistar credibilidade com relação à diretoria, com relação ao seu trabalho como RH. Porque você não vai chegar em uma reunião, eu acho que a gente está melhorando. Não, ninguém vai te ouvir. Mas se você chegar na reunião dizendo, olha, nós reduzimos o turnover em 12% e aumentamos a satisfação dos gestores em 30%, todo mundo vai parar para te escutar. E aí vem um dado que a gente precisa, né? Como eu falei, logo no início, que 71% dos recrutadores de alta performance analisam métricas. Não ficam no achismo. E aí eu tenho visto muito profissional de recrutamento e seleção que fica aí nesse ponto de achismo. A gente não pode ficar dessa forma. Espero que fique claro isso para você. A gente não pode ficar mais sendo vistos como menina do RH, menino do RH. RH é uma área extremamente estratégica e séria. E tudo começa antes do recrutamento e seleção, inclusive. O recrutamento e seleção é o ponto 2, mas é o ponto principal de manutenção da cultura organizacional. Só que nas nossas aulas aqui eu não tenho como entrar em tantos detalhes, porque é só 1 hora de conteúdo. E eu trago um pouco mais aprofundado aí em nossas mentorias e nos nossos cursos online. Então, quando a gente, fechando aqui o nosso encontro de hoje, eu vou recapitular um pouco de tudo que a gente falou e trazer para você justamente que 2026 não é um ano para amadores. Eu já venho falando isso desde o final do ano passado. 2026 é o ano, dos RHs que se posicionam. 2026 é o ano do RH parar de achar que sabe e começar de fato a saber. E se não sabe, calçar a sandália da humildade e ir buscar. Então, a IA ela já está no processo. A gente não tem mais escolha.
O mercado de profissionais qualificados está ficando cada vez mais escasso, porque esses profissionais estão trabalhando. E ou você vai investir para cobrir com uma oferta melhor de onde ele está. Mas você também, como empresa, não adianta ter só o budget para cobrir a oferta. Você, como empresa, como RH, como organização, precisa ser atrativa para esses profissionais qualificados. E a gente não escolhe isso mais, porque são eles que escolhem querer trabalhar com a gente ou não. A gente está no momento que os profissionais estão cada vez mais exigentes, as novas gerações. E eu sou, contra essa crucificação da geração Z. Eu conheço excelentes profissionais da geração Z. Eu sou uma defensora da geração Z. E como toda geração, existe profissional bom e profissional ruim. Profissional competente e incompetente. Na geração Baby Boomer teve profissional incompetente, na geração X tem profissional incompetente, na geração Milênio tem profissional incompetente, na Alfa vai ter profissional incompetente. E em todas as gerações tem profissionais competentes. Todo mundo tem luz e sombra. Então a gente tem que parar com essa coisa de geração Z, porque todas as gerações deram trabalho. Eu sou da geração X, nasci na X, mas cresci na Y. Então, eu tenho um pouco do X com o milênio, eu sou de transição. E eu vou te dizer que eu bati muito cabeça quando eu comecei no mercado de trabalho, porque eu era vista como, nós da minha geração éramos vistos como profissionais que estavam aí quebrando, rompendo alguns tabus, algumas barreiras que estava normalizado. Então, toda geração tem luz e sombra. Eu digo que somos as gerações de profissionais despertos, que nós passamos a olhar algumas coisas que estavam normalizadas e a gente não quer mais. E está tudo bem. Mas a gente precisa parar de crucificar as gerações. E os profissionais estão cada vez mais exigentes. Então, os custos de uma contratação errada nunca foram tão altos como estão hoje. Então, você, como RH, não pode mais se dar o luxo de contratar no achismo. E o método não é mais opcional. Ele é sobrevivência. Sobrevivência sua como profissional e sobrevivência de negócio. Então, lembre das 5 palavras aí, chave do seu processo seletivo: briefing, competência, STAR, scorecard e calibração. Essa é a bússola para você do RH que faz recrutamento e seleção a partir de agora. Tá bom? Combinado? E fechando, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Eu quero fazer 3 pedidos rápidos aí e extremamente importantes. Então, se você conhece algum gestor, algum profissional de RH, algum empresário que ainda contrata no achismo, compartilhe esse vídeo com ele agora. Manda para aquele colega. Pode ser que seja a melhor coisa a fazer para a equipe desse gestor, desse líder, desse colega que você vai fazer hoje. Meu segundo pedido é que você coloque aí nos comentários qual foi a etapa do processo seletivo aí que ainda está mais subjetiva para você. Que pode ser aí o briefing, pode ser a entrevista, a decisão final. Escreve aí, porque eu leio e respondo. E se não quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar lá na caixinha de perguntas e eu respondo, tá bom? E terceiro pedido encarecido dessa mentora de RH que vos fala. Toda semana a gente tem conteúdo estratégico aqui para quem leva o RH a sério.
Então, se você está cansado de trabalhar muito, ganhar pouco, não ser reconhecido, não ser bem remunerado, esse é o espaço para você. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, para que você, a partir de agora, não perca mais um conteúdo nosso. Tá bom? E aí, desejo uma excelente semana. Aqui é Karen Vasconcelos, do De Cara com RH. E lembrando a você que cuidar de pessoas é construir futuro, tá? E contratar com método é o primeiro passo para a gente construir um futuro melhor para a nossa organização, para a empresa que você trabalha, né? E para quem quer crescer junto com ela. Porque o foco principal das empresas é crescer. E se a gente faz parte desse crescimento, a gente cresce junto com ela. E a gente se vê em nossa próxima aula, em nosso próximo encontro, que acontece todas as terças, às 20 horas, aqui no canal do De Cara com RH. Deus abençoe, uma excelente semana. Um beijo e um abraço gigante para você, RH.